Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Olha, estou muito feliz de receber o feedback de vocês. Muita gente mandando mensagem, falando aí do que está gostando. Tem algumas pessoas que mandaram também as coisas que não estão gostando, e isso é muito bom. Você pode falar, comenta aí, manda para mim, porque você sabe, agora o podcast é semanal. Então, a gente vai aqui sempre batendo um papo, trocando ideias sobre temas que são importantes, que todos queiram conhecer esses temas. Não adianta a gente trazer temas aqui que ninguém queira saber sobre eles. Por isso, inclusive, lá no meu Instagram, eu coloco também de vez em quando umas caixinhas de perguntas. Coloquei na semana passada lá uma caixinha de perguntas que o pessoal mandou um monte de informação, um monte de sugestão legal para a gente conversar. E olha, um dos temas que muita gente quer saber é sobre vinho suave. Olha, não sei se você está acostumado a beber vinhos suaves, se você bebe vinho suave ou bebe vinho seco, se você bebe de tudo, mas é fato que o Brasil é um grande produtor de vinhos suaves. Mas eu não quero dar muito spoiler de tudo que a gente vai falar aqui não, porque hoje eu trouxe um grande especialista. Você sabe, a gente aqui, muitas vezes eu vou estar sozinho fazendo podcast, mas muitas vezes eu tenho a sorte, né? É ótimo estar com alguns amigos que entendem muito de vinho, e muitos deles entendem muito mais, e é o caso, por exemplo, do Gustavo, que está aqui comigo, o Gustavo da Bela Quinta. Gustavo, obrigado aí por estar com a gente, cara, obrigado por esse tempo aí seu. Imagina, Daniel, obrigado você pelo convite. O Gustavo está direto lá da vinícola. Vocês podem ver aí essas barricas ao fundo, elas não são um cenário, hein? Não é que ele colocou um pano. Tem uns caras, não sei se você lembra, Gustavo, você viu isso aí? Teve uns caras que na época da pandemia que faziam lives, eles colocavam um pano atrás assim, aí às vezes caía o pano, perdia, né? O cara tava no quarto. O problema é quando é ao vivo, né? Exato. Isso aí é a sua vinícola mesmo. É, a vinícola, é isso aí. O Gustavo... Uma tina tá cheia, a outra tá vazia já, graças a Deus. O bom é esvaziar, né? Legal. Bem, esvaziar e encher de novo, né? Esse é o Isso, grande lance claro. do negócio. É o ciclo. E é legal, porque eu conheço o Gustavo já há vários anos, e ele fica ali em São Roque, né, Gustavo? E você tem uma vinícola que a gente pode dizer até que em tamanho ela é pequena, mas se a gente for ver em qualidade, assim, olha, é uma coisa impressionante o quanto tem se destacado a vinícola, né? Ah, que bom. A gente é bem pequenininho, mas prima pela qualidade, né? A gente busca a cada ano melhorar. Claro que a gente depende de safra, depende de uva, como todo produtor, né? Mas a interferência humana ainda é muito importante, né? A gente tenta, cada ano, estar melhor aí. Gustavo, falando do nosso tema, uma coisa que é fato, né? Que as pessoas às vezes têm até vergonha de falar que elas tomam vinho suave. E assim, só para a gente categorizar aqui, vamos entender exatamente o que é o vinho suave. Vinho suave, você por favor me ajuda, o Gustavo é enólogo, ele vai me ajudar aqui, me corrige se eu estiver falando alguma coisa errada, hein? Um vinho suave, ele é feito com uvas não viníferas, na maioria das vezes, né? Então, ou seja, aquelas uvas de mesa, então tem uva Isabel, Niágara, esse monte de uvas aí que a gente pode comprar, inclusive normalmente, e ela tem... O vinho suave tem adição de açúcar. Um açúcar que pode ser uma sacarose, pode ser um açúcar, até um açúcar refinado, talvez, não é isso, Gustavo? Pode sim, ou a frutose, enfim, ele foi adoçado. Foi Pode ser adoçado. de qualquer uva, né? Vinho é um produto que vem da uva. Se usa mais a uva de mesa, que são de origens americanas, a uva de Avicenna labrusca. Mas assim, é mais por demanda. Então hoje a gente tem mais vinhos suaves de uva americana do que de uvas viníferas. Mas tem sim, no mundo todo, vinhos adoçados com uvas viníferas também. O fato é que o público consumidor, em sua maioria, prefere mais de uvas americanas. Por isso é que tem mais, né? É demanda, oferta e demanda, né? Não tem segredo. O mercado não é o produtor de uva que diz, é a economia, né? Se tem procura, tem venda. E daria para fazer, por exemplo, um vinho suave de Cabernet Sauvignon, um vinho suave de Malbec. Tranquilamente. É só adoçar um pouco o Malbec. É claro que a gente vai buscar daí não um Malbec porrada, né? Um Cabernet Sauvignon com muita estrutura tânica. Então você faz um Cabernet Sauvignon com menos contato com casca, talvez, um Cabernet Sauvignon mais frutado, um Cabernet Sauvignon com uma pegada mais jovem.
que traz menos tanino e mais fruta, e você dá uma adoçada nele. Por quê? Porque você sabe que quem vai tomar um vinho suave está buscando um produto que não seja tão tânico, né? Que não traga essa característica à frente. Claro, com certeza, com certeza. E eu queria conceituar essa questão do vinho suave, porque às vezes pode ser que tenha uma dúvida também do o que é o vinho suave, né? E o vinho suave nada mais é, como a gente acabou de dizer, de um vinho feito da mesma forma que é feito o vinho seco, né? Ele é um fermentado de uvas, não é isso, Gustavo? É um fermentado de a uvas, mesma... feito com o mesmo cuidado, com o mesmo esmero dos vinhos secos. Porém, no final do seu processo, ou no meio do seu processo, é adicionado açúcar ou deixa nele um açúcar residual, que vai trazer o dulçor. Então, assim, uma coisa é fato, gente. Sempre que a gente falar de vinho suave, a gente está falando de vinho doce. E vinho, como melhor ainda, como o Gustavo disse, vinho adoçado. Porque tem alguns vinhos doces naturais. A gente tem, e a gente pode e vai falar sobre vinhos doces naturais muito em breve. Mas aqui a gente está falando, dessa vez, de vinhos suaves, vinhos que são adoçados, né? Adicionado açúcar, né? Isso. Mas também poderia ter um suave que eu interrompi o processo, né? Eu posso reter açúcar nele. A gente vai falar depois também sobre os produtos, né, de suaves. Aí eu vou citar alguns exemplos. Dá Legal, também. legal. Só muda o processo. Agora, vamos entrar aqui, vamos começar a entender uma situação aqui que é importante. O Brasil é um país relativamente novo assim, no vinho, né? Quando a gente fala de velho mundo, França, Itália, Espanha, Portugal, você tem centenas de anos de produção e centenas de anos de beber vinho, né? O Brasil não tem. Porque o Brasil primeiro que o Brasil foi colonizar, é uma colônia, né? Então, foi uma colônia, então os vinhos vieram muito depois, começaram o processo, isso foi um tempo, né? Por muito tempo a gente não tinha a oportunidade de importar, ou até tinha, mas custava muito caro importar vinhos aqui para o Brasil, então era um mercado muito pequeno. E há pouco tempo, e a gente pode falar pouquíssimo tempo, talvez, quando a gente fala em matéria de vinhos, né? Quando a gente está falando de vinhos, a gente está falando de centenas de anos, muitas vezes, né? E o Brasil, então, é um país muito novo, há pouco tempo está bebendo vinhos. Mas é fato que a gente tem um mercado muito grande de vinhos suaves, não é, Gustavo? É um mercado muito expressivo. Acho que até maior do que o de vinho seco, não é? Sim. O mercado de uva americana no Brasil é maior do que o mercado de uva vinífera. Já vamos falar assim de bate-pronto. É bem maior, aliás. Isso eu estou falando dos produtos elaborados no Brasil, né? Não estou falando de modo geral, de tudo que entra aqui. Mesmo assim, ainda é maior do que tudo que é consumido no vinho no Brasil. Sim. O fato que não deixa de ser vinho, né, Daniel? Isso que eu acho que a gente tem que frisar muito. E por que surgiu? Exatamente. Por que tem essa demanda grande? Porque o brasileiro gosta. Diferente de outros países, que nem na América do Sul, teve uma intervenção do governo, né, e um incentivo, vamos eliminar as uvas americanas, vamos incentivar o plantio de uvas viníferas, porque nós queremos aqui implementar a cultura do vinho fino, das uvas viníferas. No Brasil nunca teve isso. Aliás, a gente não tem interferência nenhuma de governo, a não ser aumento de imposto e fiscalização, né? Fora isso... É verdade. Isso eles são bons. Fora isso, não tem nada. Então, o mercado correu conforme o gosto da população brasileira. E daí que eu queria lembrar e trazer à tona um outro questionamento. Qual é o nosso gosto, de modo geral? É do suco mais doce? Porque a gente já nasceu comendo frutas mais doces, porque o nosso país é quente. Uma fruta que vem do Nordeste tem muito sol, tem muito açúcar, tem muita concentração de açúcar. Então a gente já está acostumado a comer frutas mais doces. Aí a gente toma sucos adoçados. A gente tem essa cultura, né? O nosso café, a maioria toma um café muito doce. Joga colheres de açúcar. É verdade. Aí eu vou exigir que o vinho seja 100% seco para todo mundo? Não, a gente já vê o nosso chocolate é mais doce. Verdade. Então, a gente tem uma cultura de produtos mais doces, em geral, não só do vinho. Então...
E Gustavo, eu acho que um ponto importante que você está falando aí, e que eu acho que vale muito a pena a gente frisar aqui, que é o seguinte: qual que é a grande diferença entre vinho suave e vinho seco? Não é, nós não, aqui a gente não está falando de qualidade, porque existe vinho suave. Eu queria até que você me confirmasse isso, mas eu sempre digo isso para todo mundo. Existe vinho seco bom e vinho seco ruim. Existe vinho seco francês ruim. Que o cara fala, mas a França... Pô, tem vinho francês ruim, tem vinho italiano ruim, tem vinho espanhol ruim e tem, obviamente, vinhos excelentes desses países, secos. O Brasil tem excelentes vinhos secos. A Bela Quinta, por exemplo, é um... Estou falando, não é porque o Gustavo está aqui, mas eu adoro os vinhos deles. Aliás, depois eu quero te perguntar daquele que eu provei da barrica lá. Não sei se você vai poder falar, hein? Estamos gravando aqui, qualquer coisa a gente vai ter que cortar aqui. Mas o Gustavo faz excelentes vinhos secos. O Brasil tem excelentes vinhos secos. O Brasil tem excelentes vinhos suaves também. E tem vinhos suaves ruins também. Então não é porque é suave que ele é ruim, né? Eu acho que esse é um ponto importante, que às vezes as pessoas confundem o negócio, não é? Que já tem que, vamos cortar o mal pela raiz, né? Como a indústria de sapato, por exemplo. Vamos pegar a indústria de Franca de sapato. Tem os sapatos maravilhosos e tem os sapatos ruins. Eu também tenho sapatos mais caros e sapatos mais baratos, né? Eu não vou exigir da indústria de Franca um sapato de R$ 5, com uma qualidade de um de 200, 300, sei lá. Claro. Tem essa também. E nos vinhos não é diferente. Agora, é fato que hoje o mercado do vinho vem exigindo qualidade. E os produtores, claro, ninguém faz produto ruim porque quer. Então, o produtor quer cada vez mais fazer produtos melhores. E toda a tecnologia que veio nos últimos anos, né, para a elaboração dos excelentes vinhos finos, também é usado para os vinhos de mesa. Então, nós estamos falando de vinhos de mesa que estão sendo elaborados com alta tecnologia, com uvas que estão sendo cultivadas com uma série de pesquisas para melhoramento de qualidade. Então, não tem como. O vinho de mesa suave hoje melhorou muito se comparado com os vinhos dos anos 80, por exemplo. Mas não só o vinho suave, o vinho em geral, né? Exatamente. Tudo evoluiu. Você falou, acho que você falou um ponto importantíssimo. Nós estamos falando de evolução da produção de vinho, né? E aí é um estilo, né? É isso que acho que precisa ficar muito claro, né? Ficar bem frisar muito. É um estilo de vinho. Ponto. É vinho. Você pode gostar de vinho suave, eu posso gostar de vinho seco e tá tudo certo. Não tem quem gosta do melhor vinho ou do pior vinho. Se ele gosta do vinho suave, ele não é um bebedor de vinho. Isso, assim, não faz o menor sentido, né? Porque uma coisa não está ligada à outra. E eu acho que tem mais um ponto também. Você perceber a qualidade do vinho requer treinamento, requer conhecimento, né? Entendimento do vinho, seja para o suave ou seja para o seco, né? Você vai analisar o vinho, vai entender ele, independente de qual seja o vinho, né? É isso aí. Agora, uma parte muito importante do vinho de mesa, o consumidor do vinho suave ajuda muito o mercado do vinho no Brasil. Por quê? Ele está fomentando o mercado de vinho, ele está fomentando a indústria do vinho. Então, ele está fomentando a pesquisa, o melhoramento dos vinhedos, o melhoramento nas vinícolas, está financiando as vinícolas. A minha loja mesmo, eu falo o meu exemplo, mas o meu exemplo é o exemplo da maioria dos produtores. Hoje tem muito produtor iniciando em vinhedos finos e de vinhos finos. Mas por que ele está iniciando hoje? Porque tem demanda. Vamos voltar de novo na economia, né? Porque tem mercado. E esse mercado foi gerado por quem? Por quem começou lá atrás produzindo vinhos de uva americana, né? Então, esse consumidor é extremamente importante. Ele está bancando a minha loja, ele está bancando as minhas reformas, ele está me ajudando a crescer e investir em melhores vinhos. Então, isso não é só para a Bela Quinta. Ele é importante para o mercado de vinho no Brasil, em geral. Claro. É só uma questão de qual vinho a gente gosta. Esse preconceito, né, de dizer que um vinho, se você toma vinho suave, você não entende de vinhos, é um preconceito que, assim, bom, como
eu diria, nunca gosto de dizer que é 100%, né? A gente nunca tem certeza de nada, mas eu diria que é quase, talvez quase 100% de todos os preconceitos que são sem sentido, sem fundamento, né? Quando você fala isso, você fala que uma pessoa que não bebe vinho suave e não entende de vinho, você não sabe, não é verdade o que está sendo falado, né? Isso não condiz com a realidade. E você sabe, Gustavo, deixa eu te contar uma história. Você deve ter um monte de história aí também, mas você sabe que meu avô já faleceu tem alguns anos, e ele gostava muito de vinho. E ele tinha um porão na casa dele, uma casa antiga, né? Ele tinha um porão que a gente tinha que entrar abaixadinho, assim, tinha que entrar quase que engatinhando lá. E ele guardava um monte de garrafão lá. E a gente era criança, obviamente não podia beber, ele não deixava e tal. A gente não sabia o que eram aqueles garrafões. Depois eu fui saber que eram todos garrafões de vinho suave. E aí, eu já mais velho, já estava começando, né, no vinho e tal. Meu pai foi lá visitar meu avô. Eu falei, pai, leva pro vô, leva uma garrafa de vinho, né? Já que ele gosta tanto de vinho, eu dei uma garrafa de vinho seco. Eu, enfim, nem me liguei no negócio. Mandei uma garrafa para ele. Acho que era um Cabernet Sauvignon chileno, alguma coisa assim. E eu mandei, meu pai falou que ele recebeu, olhou, tal, obrigado. E meu avô era, ele era meio pão duro, viu? Ele não gostava de dividir as coisas muito com ninguém, não. Ele guardava para ele. E aí, então, ele foi lá, abriu meio quietinho e tal, meu pai só de olho. Disse que ele colocou na taça, girou lá um pouquinho, cheirou, já ficou, achou meio estranho, deu um golinho, olhou, saiu, achou que ninguém estava vendo ele, saiu, voltou lá, pegou uma colherinha, pegou o açucareiro, começou a colocar açúcar no vinho, cara. Deu uma mexidinha lá, tomou e ficou feliz da vida. Nunca, acho que meu avô, nem sei nem se ele me agradeceu pelo vinho, acho que ele deve ter ficado bravo comigo, viu? Ele deve ter falado, pô, esse meu neto aí nem gosta de mim, que mandou um vinho ruim pra mim. Pra ele, era um vinho, ele gosta de vinho doce. Né? Não tem o que você ficar dizendo para ele, ó, avô, o senhor tem que mudar, o senhor não pode beber mais vinho suave não é bom, o senhor tem que beber vinho seco. Não faz o menor Tá sentido, tomando né? vinho, pô. Exatamente, A gente exatamente. tem Bebia muita vinho todo história assim dia. aqui. E como a gente atende turista, o relato sempre é na hora, ele é imediato. Tem sempre casal, né? E acontece muito do casal de um gostar de vinho e outro não. Então, putz, eu gosto de vinho seco, mas a mulher gosta de vinho seco, mas o homem gosta de vinho suave. Eu falo, viu, não deixa de levar o vinho na pizzaria. Mas como não? Poxa, você não vai agradar os dois. Leva, ela vai colocar o vinho na taça dela, ela gosta de vinho seco, e você pinga um pouquinho de adoçante na hora, ou coloca um açúcarzinho, mexe, faz um brinde, come a pizza tomando vinho, e vida que segue. É Uma isso hora você aí, vai cara. acompanhar ela, uma hora você vai mudar, você vai diminuindo o açúcar, e É isso vai aí. e vai entrar no mundo do vinho fino, seco, mas não vamos É, brecar nesse momento, não vamos brecar esse começo, né, claro. pô? E eu acho que um ponto importante também é assim, né? Você vai entrar se você quiser também. Porque você pode também, como o meu avô. Meu avô morreu com quase 80 anos e ele passou a vida toda dele, me parece, bebendo vinho suave. Você perguntasse para ele, vô, mas deixa eu te mostrar aqui o vinho seco e tal. Ele fala, não, ó, eu quero o vinho suave. E tá bom, e tá tudo certo para ele também, né? A gente deixa e segue, não tem problema nenhum. Eu acho que essa ideia de que a gente precisa mudar, né, é um pouco impositiva também. Não sei se a gente precisa tanto mudar. Né? Existem bons vinhos suaves, como eu disse, né, existem bons vinhos suaves que as pessoas podem apreciar muito bem. Tem branco, acho que tem branco, rosé, tinto, tem de tudo suave, não tem? O mesmo leque que nós temos dos vinhos finos, nós vamos ter também nos vinhos suaves. E eu acho isso, tem que incentivar a tomar vinho. Ponto. É isso que a gente tem que falar. Vamos beber vinho e vamos aumentar esse mercado de vinho. Quero tomar vinho suave sempre? Vai tomar vinho suave sempre. Vai tirar foto, Claro. sim, vai colocar no Instagram, vai comer sua pizza com seu vinho E suave, vai tomar na taça, porque é legal, e Exatamente, deu. exato. É isso aí. Agora, Isso aí. o que eu gosto bastante do vinho suave hoje, que eu gosto muito dele hoje, e agradeço muito o vinho suave hoje, para minha empresa e para o mercado de vinho em geral, é no atendimento do turista. São Roque é muito tradicional na recepção de turista. E tem boa parte dos turistas que não é um turista do vinho. É um turista que quer sair passear um final de semana. Então eu não vou no shopping claro. em São Paulo, eu quero almoçar, eu vou almoçar no restaurante em São Roque, que tem uma região de serra gostosa, tem a Estrada do Vinho, vou lá passear na Estrada do Vinho. Mas ele não era o público do vinho. Ele não veio buscar o vinho. Então, cara, se o meu Cabernet Sauvignon é bom ou não é, se ele foi premiado ou não foi, para esse cliente, tanto faz como tanto fez.
Ele chega no meu balcão, ele se identifica com o tinto suave. Pronto. É um novo consumidor de vinho. Ele entrou no mundo do vinho. E se eu colocasse ele, não, vem tomar esse reserva aqui, bem tânico, esse taná que passou por barrica, pode ser que sim, que ele goste, pode ser, mas a chance dele não gostar e ter uma primeira experiência negativa é muito grande. Ali não, cara, ele se empolgou, ele gostou. Agora, se ele vai querer ficar a vida inteira tomando vinho suave, vida que segue, o problema dele, ele vai curtir, ele vai ser feliz, ele vai pra praia, ele vai levar seu vinho suave. Agora, se ele quiser pesquisar e evoluir, ele já está no mundo do vinho. E o suave foi que deu que plantou essa sementinha na cabeça dele do gosto do vinho, né? Aí ele joga na internet, daí ele entra nos podcasts. Hoje a internet está ajudando muito, né? Antigamente era mais difícil, tinha que comprar revistas especializadas, livro, a maioria era importado, né? Então hoje não, hoje você joga no Google, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. O cara vai filtrando e vai aprendendo, né? E daí sozinho ele vai mudando, sozinho ele vai crescendo, sem ninguém forçar. É verdade. E pode ser até que em algum momento, de repente, essa pessoa chega lá no teu varejo, você queira forçar, né, para ele provar, por exemplo, um taná, reserva. E pode ser que ele diga, eu nem gosto de vinho. Ele prova, ele fala, pô, isso aqui é muito seco para mim, eu não gosto, né? Eu lembro que isso aconteceu comigo com uísque. Eu nunca fui muito de uísque, né? Mas eu lembro que uma vez eu tomei e eu achei muito forte. Meu pai gosta de uísque. E eu tomei um pouquinho do uísque e falei, cara, isso aqui não é pra mim. Aí eu pensei na hora, eu falei, eu não gosto de uísque, olha só. Hoje, e aí depois eu fui aprendendo, né, fui devagar, né? Eu falei, deixa eu abrir minha cabeça. Hoje eu gosto de beber uísque, bebo muito pouco. Eu tô aprendendo um pouquinho mais sobre eles, mas tem uísque que eu gosto e uísque que eu não gosto. Tem tipos, né? Eu gosto de colocar uma pedrinha de gelo para ele dar uma diluída. Tem gente que acha, fala, não pode. Tem um super whisky aí, você não pode colocar uma pedrinha de gelo. Eu coloco uma pedrinha lá para dar uma diluída para eu conseguir tomar. E tá tudo certo. Hoje eu consigo tomar o whisky, fico feliz da vida, bebo meu whisky lá um pouquinho e foi bem. Agora, se eu tivesse sido forçado a beber aquele whisky que eu não gostei, em algum momento eu ia dizer, eu não gosto de uísque, é a mesma coisa com vinho, né? Aí você fala, não, você tem que tomar o vinho seco. E aí o cara, não gostei. Prova esse outro seco aqui, prova esse outro seco. E aí uma hora o cara vai dizer, pronto, eu não gosto de vinho, deixa eu tomar vodka, deixa eu tomar, sei lá, cerveja, o que quer que seja, não é? Por isso que a degustação é muito válida, né? Quando o cliente chega aqui, o que você gosta? O que você prefere provar? Ah, eu quero provar um tinto suave. Ótimo, vamos provar tinto suave. Ah, mas eu tenho uma curiosidade de provar um seco. Opa, que estilo que você gosta? Você gosta do suave? Tem um seco mais leve, um seco mais frutado. Então tem as meninas especializadas, né, os rapazes que trabalham aqui, que vai direcionar para não ter esse choque e não criar esse muro, né? Que você que acabou criando do uísque, mas você só não gostou daquele uísque, né? Exato, é isso aí. Não é que você não iria gostar de uísques, né? Pois é, exatamente. Agora, ô Gustavo, a gente tá falando tanto aí de no seu varejo, você tá aí e tal. Fala pra gente, conta pra gente rapidinho. Você tem aí uma vinícola que chama Bela Quinta, que fica em São Roque, né? As pessoas podem visitar, podem conhecer, podem comprar vinhos aí. Como é que funciona? Sempre aberto, todos os finais de semana, feriados, das 9 às 18 horas, com degustação de todos os produtos, praticamente. Quase todos. A gente tem um número bastante vasto de rótulos de vinho seco, então não é todos que entram na degustação, mas boa parte deles entram. E já nos suaves, todos estão abertos. Então, leva o que Então tem suave e tem seco. Tem os dois, tem os dois. Legal. Tem os dois. Tem vinho branco suave, tem vinho tinto suave. E tem uma outra linha de suave, que é de vinho fino, que é o moscatel, né? O espumante moscatel. Não deixa de ser um vinho suave. Porque ele é doce, né? A diferença é que ele tem. O açúcar é da própria uva, sim. Boa parte, sim, mas ele tem o residual do açúcar. Que é um grande. Acho que o Brasil tem uma coisa assim. Acho que o espumante que mais vende é o moscatel, não é? É o moscatel. Também, por quê? Por causa do mercado, né? Por que você, vamos pegar da linha de espumante, você vende muito mais moscatel do que brute. Por quê? Porque se consome mais bebidas doces. Simples assim. Não é porque o Brasil faz o melhor moscatel do mundo. Eu acredito que faz. Mas eu estou querendo puxar a sardinha para o meu lado. Mas a verdade é que tem mais mercado. Tem mais demanda. E, claro, é bem bom, né?
Claro, não, o Brasil é um excelente produtor. Um dia a gente vai fazer aqui um. Você tá com o Moscatel aí, o Moscatel seu, né? É muito bacana. É, o Gustavo tem também um vinho muito legal que chama um espumante, aquele espumante livre, Sim, o Surly. o Surly. A gente vai fazer um episódio especial sobre espumantes, a gente vai falar sobre Surly. Eu vou trazer, eu tenho uma garrafa aqui ainda que eu comprei já faz tempo, tá guardada lá comigo, do Livre, do Gustavo da Bela Quinta. Eu vou usar essa garrafa para a gente falar sobre espumantes. A gente vai fazer um especial sobre espumantes, a gente vai conversar depois. Gustavo, quem quiser visitar a tua vinícola, pode visitar então, pode provar vinho seco, pode provar vinho suave, pode provar moscatel também. Moscatel também não? Pro Moscatel também, o que quiser. É. Conversa com você e bate um papo, você troca uma ideia com o pessoal também. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, legal. Cara, muito obrigado aí pelo nosso papo. É sempre muito importante a gente conversar sobre temas que as pessoas querem, que se interessam, mas também a gente tirar esses mitos, né? Essa ideia de que vinho suave não é bom e tudo isso, nada melhor do que a palavra de um enólogo, de alguém que está ali na cantina, que vive produzindo vinhos, está ali com a mão no pulso do consumidor que está indo todo dia comprar vinho de vocês aí, né? É isso aí. Algumas coisas que eu tento mudar do consumidor é o que vocês sommeliers também tentam. Quando o cara adora, porque o brasileiro adora vinho tinto e acabou, né? O consumo maior do Brasil é vinho tinto. Sim. Então, o único ponto que eu forço um pouquinho, só um pouco também, não é... Se ele quiser tomar um vinho tinto na praia, ele vai tomar. Mas é falar, poxa, se você vai na praia, se você vai passear, se você vai num barco, leva o branco suave em vez do tinto suave. É só isso que eu falo, no máximo. Ou leva o espumante, né? Ou um frisante, que vai tomar um vinho doce, mas é um vinho mais leve, mais fresco e que combina mais com o nosso verão. Com Que é o que certeza, também com acontece com os certeza. vinhos tintos, né? Agora, se ele quiser gelar o vinho tinto suave e tomar na praia, também é problema dele, vai tomar e vai ser feliz, né, cara? Também. Tá tudo certo, não tem problema. É isso aí. Muito bom. Gustavo, obrigado mais uma vez pela sua presença, cara. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui. E você que está aqui com a gente, seguindo aqui no nosso podcast, toda semana a gente tem episódios. Você pode assistir pelo YouTube, você consegue ver a gente e consegue escutar. Se você quiser, você pode colocar no seu tocador de podcast favoritos, você escuta a gente. Também é legal, você pode colocar no carro, indo para o trabalho, voltando à noite, quando você quiser. Toda semana, toda quarta-feira, sai um episódio novo. Se você quiser deixar um comentário para a gente, fico muito feliz, pode colocar e eu te respondo. Se tiver alguma pergunta para o Gustavo, eu mando para ele me responde e eu mando para você também. Gente, muito obrigado e até a próxima semana. Gustavo, obrigado. Um brinde aí. Seco ou suave, vamos beber vinho. Exatamente.